Não necessariamente ordem de importância, tá? O primeiro alicerce cristão para o libertarianismo é a conjunção de três coisas. As leis naturais, já definidas por N padres da igreja, né, São Tomás de Aquino, e que depois foi usado por liberais clássicos como Locke, Montesquieu, Bastiat, mas que tem sua origem no princípio de que a gente não tem direitos porque existe a lei. É o contrário, existe a lei porque a gente tem direitos naturais, que nos foi dado por Deus intrinsecamente. E a regra de ouro, em segundo lugar. E em terceiro lugar, o fato de que nós somos feitos iguais perante Deus na sua dignidade. O que você está falando é meio óbvio. É meio óbvio, mas isso é muito importante lembrar. Porque se a gente fosse diferente com relação à dignidade que Deus nos deu, seria igual, sei lá, na época do Egito, lá antes de Cristo. Se o cara alega que ele tem direito divino, ele pode mais, inclusive perante as leis temporais. Pode matar, pode escravizar. Eu deixei 3 passagens aqui da Bíblia, não vou ficar citando tudo, porque não vai dar tempo para falar. Mas esse é um pilar importante, que em união aos outros dois que eu falei, as leis naturais e a regra de ouro, que é não faça com o seu coleguinha o que você não quer que faça para você mesmo, você tem um pilar, você tem 3 pilares que formam o tal do princípio da não agressão. Então, recapitulando, não vem do nada o princípio da não agressão. Muitos ateus podem ser libertários. Muito bom. Como diria minha noiva, Deus conserve. Melhor assim do que não sendo libertários. Mas um dia, quem sabe, ele vai entender que o que ele defende, que é o princípio de não agressão, que nada mais é do que não vamos cometer uma agressão contra um indivíduo pacífico, que não fez nada de mal para ninguém, advém de 3 coisas do cristianismo. Somos iguais perante Deus em dignidade. Então não tem um direito divino de fazer mal para ninguém. 2, vida, liberdade e propriedade. Então estamos falando de direitos naturais, né? Não estamos falando de justnaturalismo, não estamos falando de direito positivo. Ninguém tem o direito de tirar a vida, a propriedade e a liberdade de ninguém. Isso está na igreja, isso está no cristianismo. E por último, a regra de ouro. Esses 3 juntos formam o princípio da não agressão. Esse é o primeiro alicerce cristão importante do libertarianismo. Segundo, livre-arbítrio é um princípio cristão. Como diz os gringos, ring the bell, tem a ver com a liberdade que os liberais clássicos e com o que os libertários defendem. Tem tudo a ver. Quem que nos deu o livre-arbítrio? Deus. Apesar dos burocratas quererem nos tirar e do seu coleguinha do lado às vezes achar que ele tem mais direito à sua ação do que você mesmo, quem deu esse livre-arbítrio foi Deus, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, com a dignidade e a racionalidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Presta atenção agora, inclusive a si próprio. Não fui eu que dei, foi Deus que deu. Então vocês olhem a soberba de quem quer tirar isso de você. Quer ser Deus. Parece com alguma coisa que vocês conhecem? Uma passagem só da Bíblia aqui, podia citar várias, tem Gálatas 5, mas essa daqui eu acho de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, é bem significativa. Porque ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está implícito na segunda sentença? Ele tem a opção de se deixar dominar pela segunda sentença. Ele não diz assim, todas as coisas são ilícitas, segundo a lei de Herodes, e graças a Deus, então, eu não vou deixar de ser virtuoso. Ufa! Graças a Deus, eu vou deixar de ser pecaminoso. Está implícito na fala de Paulo, que a gente tem o livre-arbítrio também. Tem várias frases de santos. Essa daqui é uma das minhas preferidas.
virtude forçada reduz o homem a animal. Eu não sei se tem muita dúvida para alguém com relação ao que ele está querendo dizer. São Tomás de Aquino, a crença é um ato de vontade. A vontade não pode ser forçada. E tem outros. Santo Irineu também falou que o homem foi feito com racionalidade. Olha a frase, né? Portanto, semelhante a Deus, e é senhor dos seus atos. Porque tem o livre-arbítrio, Santo Irineu. São Francisco de Sales é outro que batia muito nessa tecla, falava que Deus fez os anjos e os homens com o livre-arbítrio. Portanto, podendo ter o direito, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E assim vai. Então esse é o segundo pilar, esse é o segundo alicerce que eu enxergo cristão para o libertarianismo. Livre-arbítrio. Não vem do nada. Essa fome nossa de ter o direito perante o poder temporal, perante o Estado, de fazer o que lhe bem entender. Eu posso fazer uma apresentação só sobre propriedade privada, mas vamos para o básico aqui, senão não dá tempo. Primeiro é não roubarás. O não roubarás diz tudo. Podia parar aqui, eu vou citar outras 4 passagens, mas o não roubarás não é não roubarás a não ser que a gente ache que o bem vai ser melhor usado por fulano ou ciclano. Não diz não roubarás a não ser que o outro tenha menos que você. Não diz não roubarás a não ser que não esteja sendo usado para botar para o outro usar. É não roubarás e ponto. Deixa a ficha cair, porque às vezes a gente tem que repetir o óbvio, o básico, e lembrar. A gente foi treinado, doutrinado a adorar a pílula de coisas muito claras. Vamos começar com o Antigo Testamento. Eclesiastes. Texto. Um dos exemplos aqui, né? Todo homem a quem Deus dá riquezas e bens, ele dá poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Ou seja, está implícito aqui que existe bem privado também. Lá já no Antigo Testamento. Não é só, tem N outras passagens no Antigo Testamento. Tem que escolher algumas. Eu tenho no apêndice dessa apresentação uma coletânea de passagens sobre livre-arbítrio, propriedade privada, santos, etc. Só tenho que escolher algumas aqui. Atos. Interessante que Atos é usado pelos socialistas como exemplo, entre aspas, de que o mundo socialista existia no cristianismo primitivo. Todo mundo pegava os seus bens e fazia uma comunidade socialista, lá um kibbutz, não sei o quê. Bom, então, calma. Primeiro existia uma premissa que tinha os bens das pessoas. E eles voluntariamente contribuíam para a sua comunidade. Não era na marra. Não era na marra. O que eles admoestam em Atos não é o fato de um dos casais não ter doado tudo. É o fato deles terem doado menos e terem dito que doaram tudo. É uma mentira o motivo pelo qual eles estão levando um esporro. Entendeu? Vamos para frente. Mateus também tem passagens claras. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz. A parábola dos talentos eu coloquei aqui mais como uma provocação, porque, na verdade, a gente tem que ser muito honesto atualmente. Tem muita gente que usa isso aí também como uma analogia para dizer, olha como é um investimento, é importante. Não, calma, não é assim também. A palavra dos talentos é sobre dons espirituais que Deus nos deu e que a gente tem que multiplicar e fazer bom uso deles. Porém, a metáfora que Jesus escolheu foi uma metáfora que tinha a ver com multiplicação de capital. Se Jesus achasse que isso é algo demoníaco, ele não ia usar isso como exemplo, ou algo pecaminoso. É uma chancela, sim. Não é disso que ele está falando, mas ele usou um exemplo que, obviamente, não é algo para você ficar se achando pecaminoso. Ele podia usar, é Deus, ele podia usar qualquer exemplo, qualquer analogia para fazer essa parábola. Então, está um pouco implícito que tudo bem. Ele não fez nenhum disclaimer. Mas na vida real aí não é para fazer isso é ruim. Foi só um exemplo. Outros 2 alicerces. Humildade. Isso aqui requer tanto a humildade quanto o próximo que eu vou falar, que é a consciência sobre a natureza humana,
não é tão fácil de achar por aí. Assim, os outros alicerces é mais fácil de fazer o link. Esse não é tão fácil, mas eu vou tentar explicar. Porque a humildade é uma virtude importante do cristianismo, né? Necessária para você ter fé e tal. Até estava falando agora com o Father Sirico, né, do problema da Ayn Rand. Ele estava explicando na palestra dele, agora antes da minha, que a Rand, no fundo, estava vendo Deus em John Galt, que no fundo ela estava buscando Deus, coitada, ela estava querendo algo maior. Mas não tinha humildade, ela era muita soberba. Então a humildade é importante para o cristão. O que isso tem a ver com o libertarianismo? Cara, tem tudo a ver. Teoria de conhecimento disperso, por exemplo, do Hayek, tem a ver com a humildade, você não conseguir ter toda a informação do mundo e planejar preço, produção. Tem a ver com humildade. Não é com essas palavras que Bombaver, que refutou lá a teoria do cálculo econômico do socialismo, mas tem a ver com a humildade de a gente não conseguir planejar. Porque as pessoas às vezes têm essa ilusão de vamos colocar a pessoa certa lá e o nosso líder vai definir tudo. Não tem humildade. Outro link entre o cristianismo e a filosofia política libertária. E esse aqui é interessante também, o entendimento da natureza humana. O cristão tem, por definição, que o mundo tem problemas e o homem tem problemas porque ele é caído, pecador. Ponto. É falho. Bem diferente do conceito do nosso querido pré-socialista Rousseau, que dizia que o homem nasceu bom e que quando introduziram hierarquia, a civilização, propriedade privada, etc., deu tudo ruim. Não, ao contrário, já deu ruim no nascimento. É um princípio cristão. O que isso tem a ver com o libertarianismo? E com filosofia política? Tudo. Os libertários, todos sabem que é perigoso dar muito poder e concentrar muito poder em uma pessoa só. Aliás, o princípio da subsidiariedade foi a igreja que criou. O primeiro cara que falou disso foi o Taparelli, italiano, na metade do século XIX, que cunhou esse termo, que está na doutrina social da Igreja Católica. Mas não é só libertário. O Taleb fala do princípio antifrágil, de que um governo tem que ser mais fragmentado também, parecidíssimo com o princípio de subsidiariedade. Ou seja, várias pessoas falam que é importante ter essa fragmentação e o poder está mais próximo. Para quem não sabe, o princípio da subsidiariedade é aquele que alega que é melhor o poder estar mais próximo do povo, de onde as decisões têm que ser tomadas, e não concentrado em cima. Quanto mais concentrado e maior o poder, mais arriscado. É um conceito que dá para você abordar de diferentes óticas. Isso tem a ver com o entendimento da natureza humana, é perigoso. E é por isso que Bastiat falava, aliás, por isso que uma palestra às vezes demora mais, que eu vou lembrando no meio do caminho das coisas. Por isso que Bastiat falava que a melhor lei é aquela que você fica tranquilo se ela estiver na mão do seu inimigo de valores e de ideologia. Porque não dá para ser criança, né? Tem um povo, inclusive dentro da direita, que é meio pueril. Que é assim, se for o Bolsonaro, só para citar um, você quer muito poder para o governo ou não? Sim, quero. Se for o Boulos, você quer muito poder na lei? Não. Jura? Cara, não é assim que funciona. A gente tem que escolher uma lei que é antifrágil, que é a lei que não dá poder para o seu pior inimigo, porque tem uma premissa aí. Vale haver rotatividade de poder. Ah, não, agora não vai. A gente vai doutrinar todo mundo, vai... Cara, faz 10 mil anos que tem rotatividade. Agora você acha que não vai ter. Então, calma no final da apresentação, que são as dúvidas genuínas e comum, mas esquece o contexto inteiro do Estado na Bíblia. Joga-se fora todo o resto que foi falado que tangencia o Estado. Eu vou lembrar algumas coisas aqui, só algumas. Vamos começar do Antigo Testamento de novo. E desculpa correr, dá para fazer uma palestra só sobre cada um desses pontos aqui, nesse momento. Gênesis, Torre de Babel. Qual que é a visão agostiniana dessa passagem? Aquilo foi a primeira vez que tentaram fazer um Estado. E foi visto e interpretado como uma rebelião contra Deus. Não como uma ajuda. Nem como um instrumento, como uma rebelião. Tinha essa metáfora de alcançar os céus, né, de prepotência, de novo, de poder, de arrogância. Lembra da humildade que eu falei, que é importante. Segunda passagem, essa para mim é uma das melhores. 1 Samuel 8. O povo de Israel pede um rei. O que Samuel fala? Não, vai dar ruim. Vamos escravizar
seu filho, abusar da sua mulher, de cobrar imposto. Não peça um rei. Vai lá pedir. Deu ruim. Ainda avisou. Enfim, vai dar bem. Outras passagens. João, meu reino não é deste mundo. Isso é interessante, porque é engraçado. Tem gente que acha subjetividade onde não tem. Tem gente que parece que queria que Jesus tivesse quisto isso, né? Que ele tivesse um reino civil. O problema é ele dizendo abertamente e claramente, isso aqui não tem dúvida de tradução. Ainda assim, lembra, ele foi morto. Eu esqueci de colocar aqui, mas o principal bullet point que contextualiza a visão e a relação entre o cristianismo e o Estado é o fato que mataram Jesus justamente, em parte, porque achavam que ele queria poder civil. Tinham medo da rebelião, da época, dos zelotes, etc. Não era sobre isso. Ele avisou que não era sobre isso. Mas não adiantou. Filipenses, nossa cidadania está nos céus. Mais um exemplo. Essa de Mateus eu coloquei porque eu acho interessante, porque Mateus deixa bem claro que o que Jesus quis dizer ali é que a gente não pode fazer o que os estados, que os governos temporais fazem. Dominar, oprimir. Olha que interessante, ele não falou, não podemos agir e fazer dentre nós o que alguns governos fazem. É meio que intrínseco da natureza do Estado. Não podemos fazer o que eles fazem, que é coerção. Está muito implícito também. E aí, por último, só uma provocaçãozinha, mas que faz sentido também, né? Quando Jesus é tentado no deserto pelo demônio, e o demônio oferece a eles, a Jesus, perdão, todos os reinos da terra, isso diz alguma coisa, né? Sim, se o Estado fosse tão desejado por Deus, não autorizado, desejado por Deus, algo abençoado, como algumas linhas de cristãos defendem, o demônio não teria todo esse poder sobre isso. Porque das duas uma, né? Ou Jesus foi realmente tentado, e aí, de fato, o demônio tem poder sobre o governo temporal, ou não, era uma zoeira, Jesus estava zoando, não é mentira, como foi testado, foi tentado, não é. Né? Então, esses são os alicerces. Para começar a conversa, só para lembrar de onde vem o princípio da não agressão, o livre-arbítrio, de onde vem esse ímpeto de liberdade? Vem do cristianismo. E da Bíblia e da tradição da igreja. Agora eu vou falar o que o libertarismo não é. Eu tenho certeza que vocês vão... O libertarismo não é sobre como a gente tem que viver a nossa vida pessoal. Não é. Ou seja, ele é um conceito de filosofia política. Então, tomando um conceito de geometria plana aqui, ele está circunscrito, ele está dentro de uma pergunta que é qual é o papel do Estado e mais nada. Eu sempre digo, quando você entender isso, que não é sobre como cada um tem que viver, o que é certo, o que é errado na vida moral, etc., para além do respeito aos direitos naturais, isso sim é moral, como eu falei primeiro, né? Para além disso não tem nada de moral, você vai entender um negócio que eu falo há muito tempo, que é por que uma freira e uma prostituta poderiam, em tese, votarem no mesmo candidato. Porque se ambas acham que o Estado não tem que fazer A, B, C, D, D, não interessa o que elas fazem na vida pessoal delas, não interessa o que elas fazem na casa delas, o que ela fala para os filhos, o que se fala dentro da igreja ou fora, no trabalho, é só uma pergunta que importa para definir se é libertário ou não, é se você acha que o Estado tem que fazer A, B, C, D ou não, só isso. É simples quanto isso. E eu coloquei em laranja ali, papel do Estado, porque às vezes as pessoas falam, não, mas na sua casa, na família, na igreja, né? Cara, uma coisa, outra coisa. Libertário está preocupado com o Estado, o poder coercitivo monopolístico, pode ou não decidir sobre a sua vida e o seu livre-arbítrio, que eu acabei de falar no outro slide. Segundo ponto. Ele não nega um telos aristotélico, uma verdade objetiva. Ele não nega que existe uma verdade. O libertarismo não é subjetivista, ele não é relativista. Ele não fala nada sobre isso, sobre coisas para além do que eu falei no outro slide.
Então, se alguém vem argumentar, não, mas ele não fala sobre que existe uma verdade, ele está falando do papel do Estado respeitando os seus direitos naturais. Respeito ao livre-arbítrio. Ele não tem nada a dizer sobre isso perante o Estado. Tipo, diga, cai com esse trocar o que isso, canta cachorro. Antes, posso. Outra coisa que ele não é, uma visão de vida abrangente, uma cosmovisão que tenta falar respostas sobre por que existe injustiça, metafísica, felicidade, céu, vida após a morte, se é bom ser egoísta ou não, altruísta, igual o objetivista se mete a falar. Ele não fala sobre isso. É bom lembrar. Ele só fala humildemente da liberdade da ação terrena do ser humano. Não fala do pós-morte. Não fala de coisas metafísicas perante o Estado. É interessante porque os objetivistas criticam os libertários por serem somente uma filosofia política. Vocês já devem ter ouvido isso. Pois bem, mas é isso mesmo. E é engraçado que a gente apanha dos objetivistas porque não quer falar de mais coisa, e a gente apanha de cristãos que não são libertários porque a gente não fala de mais coisa. Mas, desculpa, eu posso falar, já é importante falar só do que é o papel do Estado, é uma questão complicadíssima e que diz respeito às liberdades individuais, à prosperidade e ao cristianismo. Já tá bom. Para pregar já existe a igreja há 2000 anos. Podemos falar um pouquinho, mesmo sendo cristão? Eu sei que é mais importante o cristianismo para levar a alma para o céu. Ninguém está querendo equiparar uma filosofia política à religião. Pelo contrário, a gente humildemente se coloca no lugar e fala de coisas terrenas, porque a gente também julga importantes e compatíveis com o cristianismo. Não é contra a regra. Porque você fala de libertarismo, a pessoa já tem um estereótipo assim: esse cara é um maluco, ele quer o caos. Ele quer porradaria, ele quer bagunça. Ele gosta mesmo de ver o pau comer. Quem disse que não é para ter regra? O que a gente não quer é o monopólio da força impondo algo. A gente pode fazer uma regra voluntária, pode se juntar, pode criar o que a gente julga ser justo. Tomara que seja somente as leis naturais. Respeito as leis naturais do amiguinho, como está na regra de ouro, como está São Tomás de Aquino, etc. Mas ninguém é contra a autoridade. O Acton não tem um presidente? Na casa quem manda? Os seus pais, meu pai da família? Na igreja não é o Papa? Ninguém é contra a autoridade. Isso é um argumento espantalho. Ressalto. Olha, o que define se alguém é libertário ou não é a liberdade individual dos outros perante o Estado. É isso. Então, para concluir esse segundo slide, não faz sentido nenhum alguém ficar criticando o princípio da não agressão. Alguém não sabe o que é o princípio da não agressão aqui? Todo mundo falou que era libertário, então deve saber. Por ele ser um sistema incompleto, porque ele não se propõe a isso. É igual você compra um carro lá, um Fusca, aí vem alguém da sua família e fala, cara, mas não voa. Não voa, mas a função dele é para ser um carro, cara. Não, mas ele não faz, ele não prega, ele não cozinha. Cara, mas nós estamos falando de uma coisa... Para de me criticar por algo que eu não me proponho a ser. É como se você vai dar aula, sei lá, de geografia, e aí levanta alguém da escola lá e fala, mas você não está falando da vida após a morte. Muito mais importante você não pecar e ir para o céu. Caraca, calma, eu estou dando aula de geografia. É mais ou menos isso, exagerando. É uma filosofia política, isso não é uma religião. Agora, quais são os argumentos espantalhos? Isso aqui são quotes reais de pessoas conhecidas da internet que alegam que é incompatível o cristianismo com o libertário. Vamos lá. Agora vocês vão entender por que eu coloquei esse slide depois. Agora que eu já falei o que não é, vai ficar óbvio que é argumento espantalho. Eu vou ter menos trabalho. Se eu tivesse colocado esse aqui como o primeiro slide, vocês iam acreditar nos argumentos.
Libertarianismo não é suficiente para melhorar o homem. Não leva à santidade. Não dá para comparar. Verdade. Mas como eu disse lá, eu me antecipei. Quem disse que a gente quer comparar? Quem disse que a gente quer ser uma coisa tão nobre, tão é óbvio que é mais importante. Eu sou católico, como eu falei aqui, né? Eu rezo o texto todo dia com a minha noiva, dando com o texto no bolso. É óbvio que eu acho que é mais importante a vida religiosa. Ninguém quer comparar. Aliás, nesse sentido, os objetivistas, infelizmente, fazem um desserviço. Porque como eles, sim, querem ser uma religião, uma visão de mundo, e às vezes se confunde o objetivismo com o libertarianismo, aí o pessoal vem bater no libertário achando que a Ayn Rand é libertária e que a gente é egoísta, que, enfim. A aristocracia é importante. Bom, quem disse que não pode ter aristocracia num arranjo voluntário de governo temporal, numa sociedade, num bairro? Pode ter. A aristocracia nada mais é do que o conceito de pessoas que estudaram bastante, não sei o quê, que fazem parte de uma casta que não foi dado por Deus. Eles, por mérito, conseguiram alguma coisa através de gerações, de educação, de patrimônio, cultura. Pode acontecer naturalmente. Porque, de novo, parece que quando você fala eu sou libertário, como eu disse, o cara acha que você não quer regra, que você quer bagunça e que você vai planificar por baixo todo mundo, igual os socialistas fazem. Não, cada um vai ter o seu caminho, o seu livre-arbítrio, os seus méritos, os deméritos. Autoridade é um conceito importante. Bom, já desmistifiquei esse no outro também, ninguém é contra autoridade. Regra, de novo, já falei também, me antecipei bastante no outro, né? Leis são necessárias, não vira bagunça. É, vira bagunça. Sabemos disso. E somos libertários, veja só, não é uma contradição. Essa é mais comum, né? Mas e a importância da moral cristã? Nós não podemos ser libertinos ou defender imoralidades. Alguém já viu um libertário, de verdade, alguém já viu um libertário falar algo diferente de, não, eu quero só que o Estado não se meta em alguma coisa e falar, não, você tem que fazer isso, você tem que cheirar uma carreira de cocaína, você tem que mandar ver putaria. Alguém viu um libertário falar que o conselho dele, mesmo ateu, hein? Não estou falando libertário cristão, que o conselho dele para os amigos, a sociedade é esse? Porque as pessoas escutam uma coisa, mas elas interpretam completamente diferente. Ninguém defende imoralidade, a gente defende o seu direito que Deus deu para você escolher fazer o mal ou o bem com você mesmo, só isso. Eu sei que é difícil, a gente se importa com o nosso irmão, a gente tem caridade. Tem um libertário ateu chamado Walter Block, que o Hélio conhece bem, que ele tem uma tese de que a gente é geneticamente, ele chama, né, ingrained, né, não sei como é que é em português, né? É como se a gente fosse feito para ter um paternalismo mesmo, a gente quer cuidar do outro, é normal. Mas tem coisas que são anticristãs. Tem que segurar a onda. Você não é o pai dele. Eu não sou teu pai. Eu não sou seu diretor espiritual. Se eu for um deputado, eu não tenho direito de tirar o que Deus deu para você escolher, cara. Se eu fizer isso, eu estou sendo anticristão. Comunidades são importantes. O indivíduo não foi feito para viver sozinho. Ah lá, tá vendo? De novo os espantalhos que a Ayn Rand às vezes faz o pessoal achar que é. Quem disse que comunidade não é importante? Pelo contrário. Os meios intermediários, assim ditos pela igreja, família, igreja, círculos de bairro, são muito importantes quanto mais liberdade houver perante o governo temporal. O Estado usurpa a responsabilidade e o papel que os meios intermediários e as comunidades teriam no mundo mais livre. É exatamente o oposto. Quem diz que o libertário não acha importante a comunidade? É o contrário. A gente quer que a comunidade preencha. Quem que inventou a faculdade, a universidade, hospital? Não foi a igreja? Quem que cuidava das pessoas? Quem que acolhia? Não existe liberdade sem virtude. São frases reais, tá? Gente muito boa, inclusive, de história, de filosofia. Não existe liberdade sem virtude, porque se você se entregar aos seus vícios, você será escravo na sua alma dos vícios e das suas paixões. Assina embaixo. A gente não está falando da liberdade metafísica, no entanto. A gente está falando da liberdade terrena.
assina embaixo. A liberdade que mais importa é essa metafísica, de não pecar, de escolher, de não ficar preso aos vícios. Ninguém está discordando. Existe uma batalha espiritual. E os libertários não entenderam essa batalha. Tá vendo? Outro argumento espantalho. Eu entendi a batalha. A batalha espiritual, inclusive, está sendo usada pelo mal através dos governos temporais. Aliás, olha que curioso. Era para ficar bem claro para os cristãos autoritários na pandemia isso. Porque naquela hora, quando apertou no calo da gente, cristão, fecharam igrejas, templos, deveria ter ficado mais claro o caráter autoritário e demoníaco do Estado. Quando obrigaram você a tomar vacina desrespeitando o livre-arbítrio do seu corpo que Deus te deu, deveria ter ficado mais claro que o Estado estava fazendo algo anticristão. Mas, pelo jeito, não ficou. E aí, eles fazem aquela coisa pueril que eu falei lá no começo da apresentação. Não, eu quero o meu governante, porque ele não vai fazer isso. É, meu amigo, só que às vezes não é o seu preferido que está lá. E se você chancelar durante décadas, séculos, que é legal e moral, um poder temporal, ter este grau de poder, uma hora vai cair na mão do cara que vai fazer algo com você que você não concorda. Não é meio óbvio isso? Então sabemos, sim, que tem uma batalha espiritual. Quem não está entendendo qual o instrumento dessa batalha são vocês, autoritários, que não são libertários. Esse daqui é o pior. Último. Aqui estava se referindo, né, não ao libertarianismo, mas ao liberalismo de uma forma... Liberalismo clássico, né? Ou não. Depois eu explico os tipos de liberalismo que são criticados. Liberalismo é igualdade em tudo. Assume que o ser humano é igual em tudo. E disso deriva a fome por igualdade material do socialismo. Fizeram uma ponte entre liberalismo e socialismo, dizendo que liberalismo presume igualdade em tudo. Essa é a premissa. Errado. O liberalismo só trata do papel do Estado. Pelo contrário, os libertários sabem que as pessoas são diferentes, elas são feitas iguais em sua dignidade perante aos olhos de Deus, mas todos têm fenótipo diferente, genótipo diferente, inteligência diferente, beleza diferente, habilidade diferente, propensão marginal a consumir diferente. E óbvio que isso vai implicar em diferentes tipos de posição na sociedade, etc. Então, o liberalismo não tem nada a ver com querer igualar na marra por baixo. Não existe uma implicação lógica de uma coisa para outra. A única coisa que o liberalismo quer de igual para todo mundo é o tratamento do Estado para com todos. Ou seja, iguais perante a lei. Porque lembra o primeiro bullet point lá do primeiro slide? Que Deus nos fez igual em dignidade a sua imagem e semelhança? É só por isso. Não tem ninguém com direito divino, não tem ninguém com mais poder dado por Deus. Então, os direitos e obrigações de cada um têm que ser iguais perante a lei. Só isso. É a única coisa. Não tem nada de ter mesmo dinheiro, de ter mesmo... Não deriva uma coisa da outra. Isso é um raciocínio lógico bem, vamos dizer assim, errado, vai? É uma palavra mais pesada. Então, esses são os argumentos espantalhos. Agora nós vamos para as dúvidas genuínas comuns, as que realmente merecem debate. Porque vai lá, isso aqui não é... Porque é fácil mesmo. Agora a gente vai para as questões que eu mesmo tive que lutar por um tempo, intelectualmente, com honestidade, estudando para tentar entender. Quanto tempo tem ainda aí, mano? 20 minutos? Tá. Não tem pergunta. Não, 20 minutos para acabar a primeira hora. Depois tem mais meia hora de pergunta. Dá 20 minutos. Dúvidas comuns. A primeira é a tal da compaixão. Isso, versus, como se fosse um antagonismo, né? O individualismo, o antagonismo. É verdade. Eu discordo da Ayn Rand aqui, né? Então, realmente tem compaixão versus egoísmo. Então, o primeiro argumento que o pessoal dá é esse aí da a gente não ser empático, não ter compaixão, não respeitar o segundo mandamento, amor ao próximo. Não tem nada a ver. O libertarianismo, enquanto filosofia política, lembra que eu falei da geometria plana? Ele não é nem anti-compaixão, nem pró-egoísmo. Ele não fala nada disso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode querer doar ou não. Pode ir para o céu ou não. Você pode fazer o que Jesus mandou ou não. Ele só não quer que você agrida um indivíduo pacífico.
É isso, ele é anti-violência com o indivíduo pacífico. Aliás, voltando até o primeiro slide lá, que eu falei do pilar do princípio da não agressão, etc., as leis naturais, eu quero que até o final da palestra vocês perguntem para vocês mesmos, para os cristãos que estão aqui, porque essa é a pergunta. Em qual situação você, como cristão, acha moral agredir um indivíduo pacífico? Não precisa ser 10 motivos. Dá um motivo que você acha que é moral e cristão, que Jesus iria se orgulhar de ver você ir lá e agredir muito um indivíduo que não fez nada para você e para ninguém. É esta pergunta que vocês têm que se fazer. Pode ouvir a mão. Pois é, vou chegar lá, meu caro amigo Hélio. Então a gente tem que lembrar, a caridade, ela é, por definição, algo voluntário. A gente quer fazer caridade, os cristãos devem fazer. Tem uma camiseta que eu mandei fazer do Instituto Libertário Cristão, que é o cara com a arminha, tirando dinheiro de um, dizendo que não é, aí mostrando que é caridade, literalmente desenhando. Então é como se eu coloquei a passagem aqui do Bom Samaritano para me lembrar, né? O Bom Samaritano não chegou lá e falou, não, pera aí, fica aí, que eu vou chamar o ajudante lá do Herodes, porque eu já pago muito imposto e eu já sou virtuoso por isso. Não, cara, o exemplo que deu de virtude é ele sozinho ia ajudar alguém. E eu coloquei uma passagem de Paulo aqui na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 8, onde ele deixa bem claro que a gente tem que tomar muito cuidado com as boas intenções. Ele basicamente fala que os fins nem sempre justificam os meios. Bem claro. Fala, não há mal que você deva fazer para um bem. Sim. Então, a compaixão é uma questão que a gente tem que lidar com, mas não tem simplesmente nenhuma contradição. É até meio fácil de responder isso daí. A gente está super ok com alguém fazer caridade. Imoralidade versus crime. Essa é muito legal. Porque o ser humano nasce com uma sinapse no cérebro muito interessante. É bom? Vão obrigar. Eu julgo ruim? Vão proibir. Cara, quem disse? São Tomás de Aquino falava libertas a coatione. Liberdade da coerção. São Tomás de Aquino disse bem claramente, acho que na questão de 94 a 96, da segunda parte da segunda sessão, ele fala de lei natural, do que tem que ser a lei humana, etc. Ele deixa bem claro que só podemos legislar e proibir aquilo que faz mal a terceiros. Ele cita as leis naturais. Ele fala, vícios não têm que ser legislados. Igual Santo Agostinho, igual Santo Irineu. Só que de outra forma, muito mais desenvolvida. Então, uma coisa é o que a religiosidade, o cristianismo julga como pecado. Outra coisa é que é um crime. O crime é você fazer mal a terceiros. É a regra de ouro, é o PNA, é o princípio da não agressão. Eu já falei bastante sobre isso, não vou voltar. Mas é muito importante deixar claro aqui. Eu já citei as frases de Santo Irineu, né, lá no começo, São Francisco de Sales. É muito importante isso, porque, principalmente dentro dos cristãos, assim, bem intencionados, todos nós, a gente quer evitar que as pessoas se deem mal, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente, tudo. E a gente tem esse ímpeto, essa fome, esse desespero, é normal, graças a Deus. Mas é por isso que Deus deu a nós a racionalidade e o discernimento para ver qual que é o meio correto e qual que é o meio que não é correto. O mundo é duro, nós somos caídos, é triste. Isso não impede você de pregar na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, o que você acha que é melhor para as pessoas na vida delas. Vai ser muito diferente de usar o Estado, o monopólio da força para isso. Muito diferente. Como o padre o Robert Sirico fala muito sobre isso. Ele fala, todo mundo fala que a sociedade tem que isso, a sociedade tem que aquilo. Mas quem disse que a sociedade são os políticos? É o governo, a sociedade somos nós. É verdade que está escrito em uma série de documentos da igreja que a sociedade a sociedade não é a política necessariamente.
Livre mercado versus discurso de papas, pastores, encíclicas, assim. Este terceiro item aqui, eu literalmente adoraria, aliás, eu vou fazer uma apresentação só sobre isso. Porque aqui é uma ferida, principalmente os católicos batem bastante. Eu poderia citar a origem das encíclicas, por exemplo, foram várias, a partir da Rerum Novarum, lá de 1891. De onde elas vieram, por que vieram, né? No fundo, assim, elas têm origem com os jesuítas alemães, na segunda metade do século XIX. O pai da primeira encíclica, é o chamado carinhosamente de o avô da Rerum Novarum, era um cara que era bispo de Mainz, chamado William Kettler, que escreveu em 1860 alguma coisa, um livro que dizia assim: o cristianismo e os trabalhadores. Estava havendo pobreza na rua, derivado das fábricas, daquela fim da segunda revolução industrial, e o mundo estava tendo um conflito de visões antagônicas, que era o liberalismo do século XIX, Bastiat escrevendo a lei, não sei o quê, e do outro lado Marx, o Manifesto Comunista lá em 48, mandando ver em Londres. E a igreja foi pressionada a se posicionar, mas o que é o bom? E veio com essa história do meio do caminho, tentando dar uma resposta aos problemas sociais e econômicos da época. Esse é o contexto, e não foi só o William Kettler. Você teve o Heinrich Pesch, outro alemão jesuíta, que foi o professor do Neil Breumann, que foi o redator da encíclica 40º ano, de comemoração de 40 anos da Rerum Novarum, na época do Pio XI, em 1931, que estava começando a surgir fascismos, totalitarismo, começando a surgir, já tinha surgido, mas estava bombando, alguns anos antes do começo da Segunda Guerra. Então, teve uma série de explicações sociológicas históricas de por que se meter o Estado no meio, nas encíclicas, inclusive ideológicas. De onde esses caras estudaram, por que esses jesuítas alemães fizeram isso. Mas não dá para falar tudo isso aqui. O que dá para dizer é o seguinte: primeiro, Concílio Vaticano I, o clero é infalível somente com relação a temas de fé e moral. Todo o resto que não é dogma infalível da igreja é sujeito a um questionamento caridoso e educado. Existe uma hierarquia de leis dentro da igreja. Então, a encíclica, a doutrina social da Igreja Católica, você pode, usando uma expressão da própria igreja, ter o obséquio religioso da inteligência e da vontade e dizer com caridade, não com agressividade: meu caro Papa ou Bispo, não sei o quê, o seu objetivo é nobre, você quer evitar a pobreza, mas me perdoe, 2 mais 2 não é 5, e o fim que você objetiva não vai ser atingido, pelo contrário, vai gerar mais pobreza. Então, o que eu digo aqui é que não é desrespeito, é uma obrigação com os pobres você dizer, quando tem numa encíclica que tem que ter salário mínimo, que ele está dando um tiro no pé. Está errado. Você não pode se calar. Porque se você se calar, você está indo contra, inclusive, a racionalidade aristotélica que Santo Tomás de Aquino usou. A Igreja Católica ela é realista. Ela usa, por exemplo, a racionalidade para questionar os fatos. Você não pode fechar o olho a isso. Então, quando tiver papas, encíclicas, dizendo coisas que vão gerar pobreza, repito, não é desrespeito você apontar a falha com carinho, como fez o Thomas Woods, um católico libertário, no livro The Church and the Market, criticando, inclusive, a encíclica, por exemplo, lá do Paulo VI, do pós-Segunda Guerra, a Populorum Progressio, que mandava governos darem dinheiro para os países de terceiro mundo, lá, o neocolonialismo. Depois de $1 trilhão gasto, só gerou mais pobreza. Você tem que apontar a verdade. A ciência econômica é uma ciência. Não tem nada contra a hierarquia, não tem nada contra a tradição, não tem nada contra a fé. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque são argumentos que muitos dentro da igreja usam. Não, mas ele rejeita a hierarquia, ele rejeita a fé. Não tem nada disso, a gente não fala disso, a gente não toca disso. A gente não rejeita a tradição, a gente não rejeita a fé, não rejeita nada. Se alguém da igreja vier me dizer que rejeita um Estado mínimo, usando esse termo técnico, eu rejeito governo limitado, eu rejeito o respeito às leis naturais. Aí tudo bem.
Posso discordar, a gente vai ter um debate teológico, filosófico, mas não é isso que a maioria das críticas que se fazem à igreja, a esse conceito de filosofia política que eu estou falando aqui hoje. Inclusive, a gente quer um governo em poder limitado para proteger as leis naturais. Então, para encerrar, concluir dizendo o seguinte. Só lembrando, né, o libertarismo ele é um conceito muito recente na história da humanidade, quanto à filosofia política. Ele foi cunhado pela primeira vez há menos de 100 anos, foi na década de 50. Então é normal que fica todo mundo com uma cara assim, caramba, ele não... Primeiro assim, os cristãos, eles têm prudência. É uma das virtudes. Então assim, calma. Oi. Você não vê gente falando isso aqui todo dia. Esse é o primeiro instituto que fala isso no hemisfério sul. É o primeiro em língua latina do mundo. É normal. Então, é um conceito novo. Pode ser que daqui a 300 anos, igual demorou séculos para todo mundo achar a escravidão um absurdo, pode ser que daqui a 300 anos o pessoal leia isso e fala, era óbvio, né? Mas quem está acostumado com a posição. Pode ser que daqui a 300 anos aconteça isso. Porque quando a coisa é muito sólida e é coerente, às vezes é isso mesmo que acontece. Não é que é novo, que eu estou inventando a roda. Já existe 70 anos gente falando isso. Mas o resumo é que o mundo está acostumado a usar a violência para buscar os fins que eles acham que são os melhores. Mas a cruz obriga que a gente use meios cristãos e justos para atingir esses fins. Você violar o fruto do trabalho do seu irmão, a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, a propriedade dele, não só não funciona, não é um argumento utilitarista, também não é cristão. Isso tem que ser dito. O libertarianismo, ele não vai resolver os problemas todos do mundo. Ele não vai falar da liberdade metafísica, como eu falei, ele não vai levar ninguém para o céu. Quem vai fazer isso é Jesus. Jesus pode melhorar o mundo em todos os sentidos. Aceitação pelos humanos de Jesus. Mas a coerção, a virtude forçada, não funciona nem na Terra e nem no pós-morte para ninguém. Não faz ninguém santo, não faz ninguém ir para o céu. Para começar. Se a gente tiver um arcabouço legal no mundo que seja pacífico e cristão e que, por tabela, ainda gere mais prosperidade, já é um bom começo. Queria lembrar vocês, para encerrar, que a razão pela qual a gente existe, a razão pela qual a gente nasceu, é escolher ser virtuoso ou vicioso. É para isso que a gente nasceu. E tem gente que acha que a gente não tem o direito de ter isso que Deus nos deu. Isso já ajudaria bastante. É isso, pessoal. Obrigado.